Valor é atitude. Como se posicionar? Eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e junto com a Leni Quirilos, fonoaudióloga, e com o Esdras Vasconcelos, psicólogo e professor da USP, apresento o terceiro episódio do podcast Pode Valorizar. Valorizar, claro que envolve atitude. Sim. E essa atitude é que precisa ter um famoso refinamento, não é? Sim. Com certeza no seu consultório você lida muito com a atitude. Fui longe demais ou não consigo me posicionar, não é? Em uma negociação estou acuada ou ultrapassei os meus limites. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? A atitude da valorização. A Leni falou agora desse podcast e falou exatamente desse ponto. O meu valor não está estampado na testa. Sim. O meu valor tem que vir do outro, mas... Comunicado por mim. Comunicado por mim e da minha autoconsciência de quanto eu valho. Eu jamais vou cobrar R$3.000 por uma consulta se eu sei que esse não é o valor de referência e que se eu fizer isso eu vou estar passando uma péssima impressão para um paciente. É muito comum a gente ter isso na prática, na psicoterapia, na psicologia, tem muito isso. Quanto é que é a sua consulta? A gente diz o valor, diz, mas eu pagava na outra psicóloga tanto, X. E o cliente sabe, o paciente sabe fazer isso, ele sabe jogar em função dos interesses dele. Muitas vezes ele nem faz terapia, nunca fez terapia antes, mas ele diz que pagava menos. Porque atitude, saiu, né, de lá então, estava bom, né? Quem que saiu de lá, né? Com certamente, excelente preço. Certamente está buscando algo que o outro profissional não foi capaz de dar, não é? Não é? Está buscando Exato. isso em você. E aí, isso tem um valor. Então, né? onde eu tenho que ter, respondendo a sua pergunta, Cláudia, a atitude de autossegurança. Já que ele não vai me valorizar, claro, sou eu que tenho que me valorizar. E se eu fizer isso de uma forma não arrogante, ele vai entender. Na maioria das vezes ele entende. Ele vai compreender que há uma diferença significativa que ele pode perceber, sentir, e ele não vai se opor. E como você verbalizaria isso para um paciente? Eu entendi perfeitamente. Você disse que você tem que comunicar isso sem arrogância. Por exemplo. Eu tenho... Para exatamente não ter uma atitude, como você diz, Cláudia, arrogante, eu digo assim, tá, ótimo. Não sei qual... O que foi trabalhado com você, mas o meu preço que eu pratico é este já há muito tempo. Então me posiciono de uma forma assim olha, eu não tenho outra alternativa senão o que eu já faço. Claro. Eu me valorizo dessa forma, procurando não ser arrogante, nem desvalorizar o outro profissional, mas mostrando que alguma diferença existe. Como você disse, Leni. Claro. Né? Claro. Porque não ficou lá, então, nesse caso. Né? Em termos de valor das construções e da prática dos valores, você acredita que a sociedade está mudando muito rápido? O que você tem a falar sobre isso, Esdras? Ela está mudando exatamente por conta da mídia que prepara para ela um pré-diagnóstico, que prepara, então, fornece conhecimentos que nem sempre são reais, e ele já chega com com a sensação de que conhece o que ele está buscando. E ele tem uma... barganha, né? E ele tenta barganhar com você. Então, eu acho que é uma questão de a pessoa ter mesmo essa consciência e perceber o jogo. O jogo. Agora, imagine isso, né, num terreno de empresas, não é? A empresa tem muito mais
possibilidade de fazer isso. Até porque tem outros profissionais que muitas vezes são voltados para isso. Por exemplo, às vezes, e vejo isso como cada vez mais comum, a gente manda um orçamento e aí as pessoas, ótimo, quero fazer com você, que maravilha, e aí coloca o setor comercial para conversar sobre. É verdade. Né? E aí eu entendo que é uma armadilha muito grande. Eles vêm e eles procuram muitas vezes derrubar mesmo o valor que você pediu. E aí eu, nesses momentos, costumo ser muito firme. Eu falo, olha, eu entendi que eles queriam exatamente o trabalho que eu ofereço nesse momento. E aí o custo disso é tal. Né? Porque também há uma distorção. E fica também um distanciamento. Por quê? O grupo comercial, vamos dizer, ele só lida com isso, com dinheiro. Ele não tem a percepção do valor. Quem tem a percepção do valor é a pessoa que te procurou, é a pessoa que conhece o teu trabalho e quer você em determinado evento, não é? Sim. Então, essas pessoas têm essa noção. O departamento comercial não tem, o objetivo deles é outro. Então, eu entendo que a gente, como profissional, tem que se posicionar e tem que deixar claro, né, aquilo que a gente entende que é justo e que é correto para cada um de nós. Sim, agir com valor. Exato. Mas com segurança Sim. e com conhecimento do seu próprio valor, né? Claro. Sem prepotência. Porque esse desvalor, veja, se eu sou uma equipe que eu tenho que jogar o valor lá para baixo, isso beira o desprezo, não é? E acredito que aí não é legal, não é confortável para nenhum de nós lidar com isso, se não sentir... é? É porque você falou a palavra correta. A pessoa vai até fazer, mas se sentindo desvalorizada. Pois é. E aí não vai entregar, né, de uma forma interessante. Né? Uma profissão em que você é desvalorizado e pratica com esse sentimento de desvalorização, não vai trazer felicidade. Não vai dar bom. Agora, a gente como profissional, a gente tem que ter a noção muito clara dos nossos limites, não é? Até onde eu vou. Puxa, mas eu quero demais esse trabalho, eu quero muito passar a fazer parte disso. Tá, e qual que é o seu limite? Qual é o seu critério? Qual é a sua ética nesse momento? Até onde você chega? Porque a gente também tem que garantir que, a partir do momento que a gente aceita fazer algo a um valor que nos incomoda, até que ponto eu vou conseguir uma boa entrega? Não é? Agora, esse é o limite de cada um. Exato. Né? Você isso pode que eu quero que você fale também, porque essa desvalorização, ela gera um desconforto tão grande, porque ela mexe, inclusive, não só no nível pessoal, eu sinto que mexe com uma categoria. E aí, sabe quando vai uma bola de neve, não é? Eu me sinto desvalorizada, faço um trabalho que daí já não estou alegre, ao mesmo tempo o outro também recebe, então tem algo que parece que vai sujando a água, entende? Exatamente. Vamos pegar isso pelo exemplo dos jogadores de futebol. A prática do mercado no futebol é de uma hipervalorização. Quem pode ganhar milhões por mês por jogar futebol? Verdade. Por mais hábil que seja. Sim. Então, se de um lado existe a desvalorização, do outro a hipervalorização. Sim. E o que é interessante, ambas crescem nos sentidos em questão, na polarização, crescem exponencialmente. Então, eu diria que há uma desvalorização do profissional competente no mercado atual e uma hipervalorização daqueles que têm muito a ver com divertimento. Eu li há uns dias atrás, tem 2 ou 3 dias, que a Oprah Winfrey ganhava 50 milhões mês. Nossa. De dólares. De dólares. Exatamente. Multiplica aí por 5, dá 250 milhões mês. Tudo bem, ela pode ser uma grande entrevistadora. Eu acho que isso não era só de uma atividade, mas de várias outras atividades juntas. Mas há uma hipervalorização. Uma distorção, né? Uma distorção muito grande.
não é? E o profissional que não se desvalorize, ele vai pela frequência do meio, da mediana, né? E isso é adequado, isso só faz bem. Porque tem uma coisa, o valor do honorário que a gente cobra diz também sobre a nossa autoestima. É isso que eu acho super importante a gente conversar. Porque a autoestima, claro, ela tem a ver com a sua atitude, com o que você transmite, certo? Ninguém aqui está falando sobre rigidez, mas essa polarização atual, quando existem profissionais que ganham milhões. Sim. E de repente você tem o contrário, pessoas que ganham muito pouco. Para a gente que fica no meio, existe hoje, eu sinto isso, uma confusão. E termina passando uma mensagem péssima para a família, né? Meu pai trabalha tanto, mas não ganha dinheiro. Quer dizer, ele não ganha o suficiente para suprir a família com as suas necessidades. Exatamente porque ele tem uma prática de desvalorização da sua profissão, né? E os filhos percebem isso. Claro, claro. A falta de reconhecimento, né, do valor. Do valor. Terminam eles próprios não sabendo valorizar os seus pais. Claro. E a gente está numa época onde nós, profissionais da saúde, não é? Principalmente você tem a saúde mental. Como que você sente no dia atual, né? Nesses tempos atuais, existe uma confusão tão grande do que as redes sociais mostram, não é? A cultura do somos perfeitos, sim. Família certo? perfeita. Todos alegres. E assim, por trás, é algo tão difícil. Eu sinto isso no meio profissional também. Parece que todos se vendem como a última bolacha do pacote, mas na verdade existe muito sofrimento. Como que você vê isso? Sofrimento porque exatamente há um conflito da autoestima. No fundo, eu gosto muito dessa expressão. Aliás, só contando um fato aqui particular, nós vivemos 18 anos fora do Brasil. E foram 18 anos em que nós não falávamos português. Quando voltamos ao Brasil, a gente estava um tanto desarticulado com a língua e eu ouvi de alguém dizer, de uma forma muito espontânea, simples, no fundo, aí é isso, aquilo. Tal. Essa expressão no fundo, me saltou aos ouvidos e desde então eu tenho quase que uma relação afetiva com a expressão no fundo. Porque ela vai mostrando que é da cabeça para o peito, para o coração e depois para as vísceras, né? No fundo da cabeça, no fundo do pensamento, no fundo do sentimento, no fundo corporal da vivência e da experiência. Então, assim, no fundo, acho que a autoestima, que não pode ser exacerbada para se sentir como a última bolacha do pacote, mas também não pode ser uma minhoca. Isso a gente usa muito, não é? Pessoas cuja autoestima parece transmitir uma mensagem: eu não valho nada, ninguém me vê, ninguém me reconhece, o que é muito perigoso, porque isso é um altruísmo prejudicial à saúde. Mas, de qualquer forma, ela precisa trabalhar isso para poder se dar o devido valor, não se desvalorizando, não se hipervalorizando, novamente, equilibrando os sentimentos que tem de si mesmo, do seu conhecimento e da sua atuação profissional. Às vezes eu fico pensando em médicos que cobram fortunas pelas cirurgias. Tá certo, é um trabalho muito delicado, muito perigoso. Concordo. Que exige muita formação, muita experiência, né? Não é? Sim. Agora, há também muito exagero. Então, eu penso que aquele que deseja seguir uma linha mais equilibrada termina sendo prejudicado pela
inflação do mercado. Seja por aqueles que cobram muito pouco, e sejam por aqueles que cobram demais. A atitude aqui infelizmente, nós não podemos dirigir as tendências e temos que surfar nessa onda de uma forma a manter a autoestima bem saudável, equilibrada e poder desempenhar bem a sua profissão. E qual é o caminho, Esdras? O que a gente tem que fazer para manter essa coerência, esse equilíbrio em tempos tão diferentes, não é? Incertos, enfim. Eu tenho uma neta de 4 anos que eu adoro, está lá no meu consultório, está lá. Ela é 4 aninhos, ela pode estar brincando como ela for, e está imunda lá brincando e tal. Deu um determinado horário, que é o horário em que a mãe vai fazer yoga, ela vai lá, sai correndo da brincadeira e senta-se lá ao lado da mãe, naquela postura, mas é profunda intensidade, profunda foco, concentração. Para ela, aquele é um momento sagrado. Sagrado. Eu diria que nós perdemos esse contato com momentos sagrados. Gostei da expressão, Cláudia. Então, a gente perdeu esse momento, aquele momento em que a gente para e toma consciência do que a gente está fazendo, dos valores que tem, quais os valores que a gente está transmitindo. O que eu quero. O que é que eu quero. A minha vida está equilibrada. Essa consciência é a base das mudanças que eu vou fazer depois. Não é? Você fez eu me lembrar que uma vez eu fui para Machu Picchu e eu conheci uma xamã que ela contou a história que quanto mais os homens ficavam perto da natureza, mais a percepção era aguçada, ao ponto deles terminarem uma caminhada de muitos quilômetros e se tornarem conselheiros de um rei, alguém assim muito importante. E o que ela disse, quanto mais urbanos nós ficamos, menos essa percepção acontece. Que isso é intuitivo. Não é? Isso é uma sabedoria intuitiva, né? Agora, na fonoaudiologia, assim como na psicologia, nós estamos vendo um crescente interesse da população pela área de vocês, que é a área da comunicação, como comunicar-se bem, como usar bem o seu aparelho fonoaudiológico para poder transmitir a mensagem de uma forma correta, precisa. Então, está sendo muito valorizado. Mesmo que o grande interesse esteja na mensagem escrita, mais do que na falada. Mas essa exposição das pessoas à mídia, aos vídeos, aos FaceTimes da vida, faz com que ela queira tratar a sua voz e a sua forma de se comunicar de uma forma que possa gerar aceitação e não rejeição. Leni, você sempre diz um negócio que acho fantástico. Nos 2 primeiros segundos, a gente forma uma impressão do outro. Isso. Exatamente. A gente constrói percepção muito rapidamente, né? Muito rapidamente. E a voz é um dos principais instrumentos para isso. Sim. A gente tem aí 3 grupos de recursos, né, que a gente considera. Então, assim, eu digo que a gente constrói percepção a partir do momento que a gente se comunica, e costumo dizer que isso é importante. Primeiro, porque é rápido, já nos primeiros segundos mesmo. Segundo, porque é algo muito inconsciente, a pessoa não sabe bem porquê nem como, mas ela registra a impressão. E terceiro, assim que eu gero a impressão, Esdras, no outro, ele reage a mim. Ele vai me responder de alguma forma, de alguma maneira. Então, eu costumo dizer que o conjunto de retornos que nós obtemos depende basicamente
da impressão que a gente gera, da percepção que a gente gera no interlocutor. Sim. O que constrói essa tal percepção é um trio de recursos. Então, nós falamos sobre recursos verbais, que tem a ver com a escolha das palavras, com a forma como você organiza as mensagens. Tem a ver com os não verbais, que são os recursos da imagem. E aí, doutora Cláudia é especialista, tá? Sim, Então, sim. postura, gesto, expressão, etc. E o grupo dos recursos vocais, que tem a ver com o modo como a gente fala. O tom da voz, a velocidade de fala, a maneira como a gente articula, as pausas, as ênfases. Então, assim, é um grande desafio a gente aprimorar, desenvolver bem cada um desses 3 grandes grupos e, mais do que isso, trabalharmos com o uso harmônico e coerente entre eles, que é o que vai fazer uma entrega de uma comunicação que realmente atinge de forma positiva. Sim, sim. E aí eu vou pegar algo que eu tenho ouvido muito de vocês duas, que é exatamente essa primeira impressão e depois tudo mais que vem acontecendo com a imagem, ou que vai acontecendo com a imagem a partir de uma primeira percepção feita. Imaginem se nessa apresentação que você fez, carinhosa, muito gentil, eu iniciasse, oi. Bom dia. Balde de água fria. Que imagem quem está nos ouvindo ia fazer disso. Então é muito importante que a forma como eu me apresento nos meios de comunicação corresponda à autoestima que eu tenho, não só a autoestima própria, mas a estima pelo outro também. Sim, né? sim. Eu consideraria isso um destrato, eu apenas dizer oi. Sim. Tudo bem? Eu Como tenho vai? usado, Esdras, uma expressão ultimamente, né, que eu entendo que traduz de uma forma muito clara essa nossa busca. Eu digo que a gente deve estar sempre em busca de uma comunicação que seja efetiva e afetiva. Sim. Ela é efetiva na medida em que eu busco traduzir de forma clara o que eu penso, no que eu acredito, o que eu espero de você. E ela é afetiva na medida em que eu consigo demonstrar o meu desejo genuíno de me aproximar de você, de me conectar a você, não é? Então, ela se traduz no tom amistoso, ela se traduz no olhar direcionado, na postura corporal de abertura, no uso de palavras que ajudam a aproximar, não é? É um e vocês me conjunto. corrijam, eu acho que nunca a sociedade valorizou tanto isto, Sim. e que é instrumento de trabalho, objeto de trabalho de vocês, do que nos dias atuais. É isso mesmo? Eu sinto Porque eu muito vejo isso. E agora eu quero pegar essa expressão de vou sentir, não é? Bem profundamente, e destacar que a valorização também envolve a linguagem interna, que é o que eu falo para mim mesma, que total. muda completamente o meu corpo. Sim. Esse conceito eu tenho estudado bastante e aprendido no esporte, porque qualquer movimento envolve o que você fala para você mesmo, não é? Eles usam um termo que se chama autofala. Então, veja, como eu falo, eu dou uma ordem para mim quando eu falo. Você como está sua na maratona, né? Você deve falar o tempo todo com você. Por exemplo, a sua neta, ela deve falar, agora é hora da... certo? Para tudo. É isso, para tudo, agora vamos. Então, esse autofoco, autofala, é o que torna, com certeza, a gente melhor. Ou pior, né? Também. É o solilóquio. É aquilo que você fala consigo mesmo, né? Exato. E é muito importante mesmo. E eu acho que a Cláudia, à medida que vai correndo na maratona, ela vai dizendo, estou indo bem, estou indo mal. Vai, força. Vai, total. força, diminui, acelera. Isso, respira. Ela vai num diálogo constante com ela. E quando falta algo em mim, óbvio que eu busco as inspirações. Então, são as pessoas que me inspiram, que de repente criam em mim força para continuar. Então, isso tem a ver com o respeito, tem a ver com a hierarquia, que eu também sinto que nos dias de hoje tem uma certa confusão. Entende? O respeito, durante uma maratona, quando você está quase desmaiando de cansaço e com muita dor,
os sentimentos fortes do amor dos pais e das pessoas que realmente são a sua referência criam esse laço de movimento para você chegar e conseguir pegar a medalha. Então, o que eu sinto nos dias atuais? E aí você me corrija. Esse respeito à hierarquia muitas vezes não acontece. E aí a gente até perde o próprio valor, tô certa? Sim, com certeza. Eu acho que se pegar... se fosse enfileirar todos os psicólogos, do menos conhecido até o mais conhecido em São Paulo, eu estaria em alguma situação, em alguma posição nessa fileira, nessa fila. Não sei. Perto dos mais conhecidos. Né? E aí, Leni, é onde que a minha autoestima vai ter que corrigir se eu quero estar lá, do lado do outro, e dizer, não, eu sei onde é o meu lugar. Eu sempre digo, eu sou professor da USP, eu não sou professor de Harvard. Não é porque eu tenho consciência, isso faz parte para equilibrar a minha autoestima, eu saber aonde eu pertenço, o pertencimento ao qual você se referiu, não é? E ter esta autovalorização. Eu estava dizendo antes que acho que vocês estão sendo muito valorizadas. Por sorte, estamos aqui conversando em duas profissões diferentes. A psicologia também está sendo muito valorizada, sobretudo depois da epidemia, onde a gente é muito procurado, tem um aumento da procura do psicólogo, e esse é o momento de ele se valorizar. Não de se hipervalorizar, mas de se valorizar também não se adequadamente. desvalorizar. Né? E eu acho que vocês, da mesma forma. Então, é pena se alguém não reconhece o trend do momento da profissão fonoaudiologia e se adequa a esse trend. Aí fica sendo um profissional de futebol, vou usar a metáfora, jogando na várzea. Né? Jogando no futebol. E prejudica, né? Os totalmente. Então você vê que tudo é percepção, não é? Como que eu percebo a minha própria vida, como eu percebo a profissão, como eu me encaixo, não é? Como eu percebo o meu pertencimento ou não. Então, a valorização envolve muitas coisas. Se a profissão, a de vocês, a minha, não render o suficiente para o meu estilo de vida, tem algo errado. Isso é interessante. No exercício da profissão. Né? Até porque se espera que você esteja se dedicando, né? E às vezes é uma dedicação que não é reconhecida, porque você não se coloca de uma forma adequada, né? Eu estou sendo desvalorizado se eu não conseguir me sustentar com a minha profissão. Claro, se a gente pensar naquelas que estão saindo, naquelas pessoas que estão saindo da universidade agora, né? É o caso, talvez, de algumas estarem escutando esse podcast e já pensarem que tem que cobrar X cruzeiros, X reais para ser valorizado ou para se sentir valorizado. Eu acho que no início da profissão, a de vocês, a minha, há que ter essa visão até de que... a humildade de entender que o que você está oferecendo é menos, né? Claro. Exatamente. Ainda é pouco. Mas quando alcança um certo nível, o CEO não tem esse problema, o executivo não tem esse problema. Ele diz, eu quero ganhar 2 milhões ao ano em salário fixo e benefícios, né? E bônus e etc e tal. E ele negocia um contrato nesse valor. Né? Mas aí ele já tem uma capacitação. Sim. No próximo e último episódio desta temporada, como negociar o seu valor? Como disse o Chico Buarque, o que é bom para o dono é bom para vós. Até lá!